Olá pessoal, vamos começar aqui o simulado de CPA 10. Questão 21. Liquidez pode ser definida como... Antes de ler as alternativas, vamos lembrar o que é liquidez. Liquidez é a possibilidade de você vender um ativo de forma rápida a um preço justo. Por exemplo, se você tem uma casa de R$1 milhão, ela tem baixa liquidez, porque você não vai conseguir vender ela de forma rápida a um preço justo. Agora, se você anunciar essa casa por R$50 mil, você vai conseguir vender ela de forma rápida. A questão é que ela não teve liquidez, porque o preço não foi justo. Agora, se você conseguir vender ela rápida a R$995 mil, por exemplo, aí sim teria sido uma casa com alta liquidez, ok? Então, de novo, liquidez é vender um ativo de forma rápida a um preço justo. Vamos para a alternativa A. Liquidez pode ser definida como a facilidade e rapidez de se transformar um ativo em moeda corrente, independente do valor convertido. Errado, porque não é independente do valor convertido. Tem que ser um valor justo. Letra B. Liquidez pode ser definida como a facilidade e rapidez de se transformar um investimento em moeda corrente, com a menor perda de rentabilidade possível. Resposta correta. Vamos para a letra C. Capacidade de um investimento ter alta rentabilidade com o menor risco possível. Errado. Alta rentabilidade não está ligado à liquidez. E letra D. Capacidade de um investimento ter alta sem risco. Errado novamente, porque liquidez não está ligada à rentabilidade. Questão 22. Um investidor compra um título do Tesouro prefixado com valor de face igual a R$1.000. A alta de juros representa para esse investidor. Lembrando, títulos prefixados, independente se sejam do Tesouro ou do setor privado, se ele for prefixado, ele vai valorizar com a queda da taxa de juros e ele vai desvalorizar com a alta da taxa de juros. Vamos para as alternativas. A. Risco de mercado. Resposta correta. A alta dos juros representa para esse investidor um risco de mercado. Lembrando, o que é risco de mercado? É todo aquele tipo de risco que o investidor não conseguir diversificar. Por exemplo, alta e queda da taxa de juros, alta e queda da inflação, crises econômicas, são riscos de mercado, porque independente do tipo de ativo que o investidor investir, ele vai estar correndo esse tipo de risco. Vamos ler as próximas alternativas. Letra B. Risco corporativo. Errado. E, na verdade, risco corporativo nem é tema de questão de CPA 10. Letra C. Risco de crédito. Resposta errada. O título é um título do Tesouro. E lembrando, no Brasil, títulos públicos federais são vistos como risco de crédito teoricamente zero. Letra D. Risco legal. Resposta errada. Questão 23. É considerado risco de crédito. Letra A. A probabilidade de o tomador de empréstimo não querer ou não poder cumprir os seus compromissos de dívida. Resposta correta. Dica, pessoal, lembrando, risco de crédito é a possibilidade do tomador não poder ou não querer pagar. Tome muito cuidado com o caso de não querer pagar. Pode ter algum tomador, por exemplo, uma pessoa muito rica, que tem a capacidade de pagamento, mas ela simplesmente não quer pagar aquela dívida. Então aí também vai ter risco de crédito, ok? Letra B. Probabilidade de não haver recursos disponíveis para o empréstimo no mercado. Resposta errada. Isso é falta de liquidez no mercado. Risco de crédito é quando você empresta o dinheiro e a outra parte não te paga o capital e os juros. Letra C. Incerteza em relação à capacidade de pagamento dos juros da dívida contraída pelo tomador de empréstimo. Essa resposta, ela está meio certa, porque o risco de crédito não é só o risco de não receber os juros, é também o risco de você não receber o principal da dívida. E letra D, incerteza em relação a mudanças na política tributária incidente em operações de crédito. Isso aqui, como nós já vimos, é risco de mercado. Você não tem como diversificar os seus investimentos de forma a não correr riscos de mudanças na política tributária do mercado. Questão 24. Ao se adquirir uma ação raramente negociada na Bolsa de Valores, o comprador está assumindo principalmente o risco de... Letra A. De mercado. Errado. Lembrando, risco de mercado é aquele risco que você não consegue diversificar.
Você consegue fugir de ações pouco negociadas. É só você não comprar essas ações. Letra B. Risco de liquidez. Resposta correta. Ao se adquirir uma ação que você tem poucos negócios na bolsa de valores, você vai ter o risco de liquidez, ou seja, você vai ter uma dificuldade no momento de vender essas ações a um preço justo. Letra C. Risco de crédito. Errado. Tomem muito cuidado na prova, pessoal. Ações não possuem risco de crédito. E letra D. Risco de default. Risco de default é igual a risco de crédito, ou seja, a ação não possui risco de default. Questão 25. Com base no conceito de horizonte de investimento, pode-se afirmar que não é aconselhável. Letra A. Adquirir títulos públicos com maturidade de 1 ano, com um dinheiro que só deverá ser usado em 2 anos. Veja, a questão perguntou o que não pode ser aconselhável. E isso aqui pode sim ser aconselhável. Você pode investir o seu dinheiro por 1 ano, sendo que você só vai usar ele daqui a 2 anos, não tem problema nenhum. Letra B. Adquirir ações hoje com capital que deve ser utilizado no pagamento de parcela do veículo em 1 semana. Isso aqui é a resposta correta, pois essa atitude ela não é aconselhável. Mesmo que você seja um investidor agressivo, se você vai usar esse dinheiro no horizonte de curto prazo, você vai ter que aplicar o seu dinheiro de forma conservadora. Letra C. Optar por adquirir um imóvel hoje através de financiamento de médio prazo, ao invés de pagar aluguel. Isso é uma atitude aconselhável. E letra D. Realizar os pagamentos das parcelas de uma dívida de médio prazo, ao invés de investir o mesmo capital no mercado de ações. Também pode ser uma atitude aconselhável. Questão 26. A respeito da diversificação de riscos, é correto afirmar que: letra A. Sempre é possível diminuir o risco da carteira de investimento, aumentando a rentabilidade. Resposta errada. Nem sempre é possível diminuir o risco da carteira de investimentos, porque a gente vai ter o risco sistêmico, que não é diversificável, e também nem sempre vamos conseguir aumentar a rentabilidade dessa carteira, até porque a gente não sabe qual vai ser a rentabilidade futura do investimento. Letra B. Risco não diversificável pode ser reduzido caso tenha-se uma grande quantidade de ativos na carteira. Resposta errada. O risco não diversificável eu não consigo reduzir com mais ações na carteira. O que eu consigo reduzir aumentando o número de ativos na minha carteira é o risco diversificável. Letra C. Risco não sistemático pode ser diversificável. Resposta correta. O risco não sistemático, ele é diversificável. E o risco sistemático, ele não é diversificável. E letra D. Em uma carteira de títulos públicos brasileiros, é possível mitigar o risco soberano. Resposta errada. Uma carteira com títulos do Tesouro, ele vai correr sim o risco de crédito soberano. Questão 27. A respeito das ações, é incorreto afirmar que: letra A. No Brasil, as ações podem ser ordinárias ou preferenciais. Resposta tranquila, verdadeira. Letra B. A compra de ações representa um investimento em renda variável. Também é verdadeiro. Letra C. Sempre podem ser vendidas ou compradas. Resposta errada. Veja, ações você pode comprar ou vender. Porém, tem ações que têm baixa liquidez, nem sempre podem ser vendidas ou compradas. Então, a afirmação incorreta é da alternativa C. Vamos ler a letra D. O proprietário das ações tem o direito ao recebimento de parte dos lucros gerados pela companhia. Resposta verdadeira também. Questão 28. O ganho de capital é definido como: antes de ler as alternativas, vamos lembrar o que é o ganho de capital. Um exemplo, se eu compro uma ação por R$10 e vendo ela por R$12, eu tive um ganho de capital de R$2. Ou seja, ganho de capital é a diferença positiva do valor de venda para o valor de compra. Vamos ler as alternativas. Letra A. Ganho de capital é definido como a diferença positiva entre o valor da alienação e o valor da ação no primeiro dia útil do ano calendário. Não tem nada a ver com o ano calendário. Resposta errada. Letra B. O ganho de capital é definido como capital auferido em razão da posse de um bem
como ocorre com juros sobre capital próprio para os acionistas. Resposta errada. Letra C. A diferença positiva entre o valor de alienação e o valor de aquisição. Resposta correta. Lembrando, alienação quer dizer venda e aquisição quer dizer compra. A diferença positiva do valor que eu vendi pelo valor que eu comprei é o meu ganho de capital. E letra D. O ganho de capital é definido como recebimento de receitas provenientes de um bem com baixo custo de aquisição. Resposta errada também. Questão 29. O lastro de letras hipotecárias são: letra A. Os créditos fornecidos por meio de crédito direto ao consumidor. Resposta errada. Letras hipotecárias, também chamadas de LH, ou as letras de crédito imobiliário, também chamadas de LCI, são letras emitidas pelos bancos com lastro nos financiamentos imobiliários feitos por esses mesmos bancos. Ou seja, se o banco financiou uma casa por R$300 mil, ele pode captar esse dinheiro no mercado através das emissões de LH ou LCI. Letra B. O lastro de letras hipotecárias são os créditos advindos do empréstimo determinado pelo Banco Central. Resposta errada. Letra C. O lastro de letras hipotecárias são os créditos habitacionais concedidos pela instituição. Resposta correta. Como eu acabei de falar, o lastro de letras hipotecárias e de letras de crédito imobiliário são créditos habitacionais concedidos pela instituição financeira. Então, a resposta correta, letra C. Vamos ler a letra D. Os lastros de letras hipotecárias são débitos advindos da captação via poupança e de depósitos à vista. Resposta errada. Questão 30. Caso exista a necessidade do aplicador de CDB de realizar um resgate antecipado, alternativa A. O aplicador pode negociar com a instituição. Resposta correta. Se o cliente aplicar seu dinheiro em um CDB para vencimento em 1000 dias e ele precisar do dinheiro de volta antes do prazo determinado, ele pode negociar esse resgate com a instituição financeira. Letra B. O aplicador não pode resgatar antes do prazo. Veja, o aplicador aplicou a um prazo determinado, porém, se ele quiser o resgate antes do prazo determinado, ele pode sim negociar com a instituição. Letra C. A instituição é obrigada a fazer o resgate. Resposta errada. Principalmente quem trabalha em banco, tome muito cuidado com essa afirmação. O banco ele não é obrigado a fazer um resgate de um CDB. Agora, ele pode negociar com o cliente esse resgate. Letra D. O aplicador pode recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito. Resposta errada. O aplicador só pode recorrer ao FGC caso a instituição financeira entre em default, ou seja, se ela quebrar.